só um comentário também. É porque hoje em dia é muito difícil para uma pessoa entender que existe algo além das coisas, entendeu? Apesar de, obviamente, tá ao alcance da vista. Aí eu acho que por isso que existe muito também. Essas perguntas de, estamos numa simulação, o seu vermelho não é o meu vermelho, ou então, será que eu não criei toda a realidade? Justamente porque se o mundo fossem só coisas, talvez, sabe? Mas é justamente porque não, essa percepção justamente da ordem universal, da inteligência, tá muito defasada, sabe? Isso é muitíssimo interessante o que você falou. E o Jean-Luc Marion tem uma explicação sobre isso. É? Uhum. O que acontece é o seguinte. Antes, para deixar mais claro, assim, deu para entender mais ou menos o que é um fenômeno pobre e um fenômeno comum? Acho que pode explicar um pouquinho mais, só para entender melhor. Então, uma rápida explicação é que o fenômeno pobre, ele é aquele que pode ser plenamente objeto de inteligência. Ou seja, todo mundo das ideias são fenômenos pobres. Jean-Luc Marion usa o termo pobre não porque eles são menores, mas simplesmente porque eles são os mais acessíveis à experiência, e a gente poderia até dizer que eles estão contidos em todas as experiências, como diz o próprio Kant. Os fenômenos comuns, como diz a própria palavra, correspondem a 99% do que acontece na nossa vida, que é basicamente o tipo de acontecimento que pode ser enfocado de diversas formas. O fenômeno pobre, o fenômeno comum, ele interage com a intenção da pessoa. Ok, entendi. Então, por exemplo, quando a gente acorda, isso é um experimento muito interessante, né? A gente não tem consciência do nosso quarto inteiro, apesar dele sempre estar lá. E pode acontecer, por exemplo, eu tenho o meu piano aqui, e acontece muitas vezes que o meu piano não se manifesta como piano, mas como um obstáculo para machucar o meu dedo do pé. Isso é o piano se manifestando como um fenômeno comum. Ou seja, eu não penso nas qualidades musicais dele quando eu machuco meu pé, de forma alguma. E é interessante porque, de certa forma, a gente poderia dizer que a gente pode analisar as coisas da realidade pelos pontos de vista dos três fenômenos. Os três fenômenos não descrevem coisas, mas descrevem experiências. Sim. Então a gente pode ter essa experiência dos fenômenos pobres, a experiência dos fenômenos comuns e a experiência dos fenômenos saturados. Os fenômenos saturados são basicamente o que eles chamam de paradoxos. E aí, para a gente entender o que é um paradoxo, porque a gente não tem mais ideia do que é um paradoxo para a cultura grega, que é uma palavra grega, né? Vamos recorrer à etimologia dessa palavra. Paradoxo vem de para, que é além, né? E doxa pode significar tanto aparência quanto opinião. Então, um paradoxo significa aquilo que está além das opiniões ou aquilo que está além das aparências. Por isso que ele chama de fenômeno saturado. Saturado é o que excede, né? E os fenômenos saturados são divididos em 4 tipos de fenômenos saturados, que são os fenômenos históricos, os fenômenos idolátricos, os fenômenos da carne e os fenômenos do ícone. Essa natureza do fenômeno saturado, ela fica mais clara quando a gente comenta um pouco sobre cada um desses tipos fenomênicos, né? O fenômeno
saturado histórico, ele, por exemplo, é muito interessante isso. O Jean-Luc Marion faz a seguinte pergunta no Étant donné, né? Quem viu a Batalha de Waterloo? Eu não. Definitivamente. Você não, definitivamente. Mas as pessoas que tiveram presentes lá viram a Batalha de Waterloo? Que é a Assim, última batalha de A Napoleão, né? batalha como um todo, provavelmente ninguém viu. Mas os pedaços da batalha alguém viu. Cada um viu um pedaço. Sim. Nem os reis, nem ninguém que estava presente ali pode ter visto por inteiro. Sim. Porque, na verdade, um fenômeno histórico, ele excede a percepção. É impossível você perceber o fenômeno histórico plenamente. Sim. Isso é muito interessante, porque isso é uma das grandes refutações às teses marxistas, que dizem que o movimento da história é percebido pela classe proletária. Na verdade, a história é um fenômeno saturado, e ela não pode ser apreendida plenamente por ninguém. E até pela própria argumentação, que a gente vai ler um pouco da ideologia alemã aqui do Marx, né? A gente vê que não faz nenhum sentido, porque, por exemplo, Marx diria, por exemplo, que os soldados experimentaram a verdadeira batalha de Waterloo e que a verdadeira batalha de Waterloo era o horror dos tiros e o sacrifício sem sentido das guerras. Mas, ao mesmo tempo, a Batalha de Waterloo foi importante, foi um elemento importante da história da Inglaterra e da história da França. E foi um elemento importante da história do mundo. Então, todos esses elementos, além disso, os envolvidos ali não se conheciam absolutamente. Então, percebia para alguns, a Batalha de Waterloo representou o juízo final das suas almas. Para outros, representou um momento de provação. Para outros, de condenação. Para outros, de martírio. E todos esses elementos não podem ser concebidos por uma classe, primeiro, pelo simples motivo que classe não tem consciência. Mas, se a gente dissesse que alguém dessa classe tem essa consciência, a gente estaria errado. Porque a unidade histórica desse evento transcende todas as consciências. E, aí o que é mais interessante, que se nós analisarmos a história sobre algum ponto de vista, a gente vai ver que virtualmente todos os pontos de vista a gente pode analisar. E todos esses pontos de vista a gente pode analisar do ponto de vista da ciência da balística, do ponto de vista da história da Inglaterra, do ponto de vista da história da França, do ponto de vista da história das personalidades, do ponto de vista religioso, do ponto de vista da escatologia. E nenhum desses pontos de vista vai completar o fenômeno da batalha ou resumi-lo, mas pelo contrário, vai complicá-lo ainda mais. Olha que interessante. Isso é um fenômeno saturado. É um fenômeno que ele não pode ser apreendido, ele só pode se manifestar. Pode falar. Por exemplo, mas quando eu observo, estou olhando para o céu, eu posso, não precisa ser o céu literalmente você consegue. Microfone, mais simples. Eu posso olhar também de infinitas perspectivas. Sim. Ele também vai ser um fenômeno saturado? É o fenômeno saturado do ponto de vista do ídolo. Isso é muito interessante. Agora vamos falar sobre o que você estava querendo falar, né? Sobre sobre essa perda
das realidades superiores. Então, existe outro ponto de vista, outro fenômeno saturado, que é o fenômeno saturado do ídolo. O ídolo é o quê? É o objeto que se representa a si mesmo para você e que, de certa forma, imprime a manifestação primeira dele em você. Por exemplo, quando você olha, é muito interessante isso, né? Porque quando você olha para o céu, por exemplo, e olha para o céu por vários dias, sempre dá aquela sensação como se a experiência anterior te puxasse para ela, para você questionar essa nova experiência. E questionar, talvez não de uma forma negativa, mas até de uma forma complementar, mas sempre existe essa sensação de que, além de a sensação de existir uma coisa nova, de que essa coisa se manifestou de uma forma nova para você. E que, consequentemente, a forma antiga deve explicações ou a forma nova deve explicações. O que acontece é que, por causa da falta de experiência de lidar com esses fenômenos saturados, que só pode ser dada pela contemplação. E aí a primeira coisa que a gente vai dizer é que o fenômeno saturado do ídolo, ele causa o que o Jean-Luc Marion vai chamar de solipsismo, né? Esse solipsismo que ele causa é esse encurtamento da percepção, em que é como se você fosse o centro do objeto, como se o objeto só existisse para você. E aí, isso tem um propósito. Qual é o propósito disso? É incentivar a contemplação. Porque a partir do momento em que o objeto aparece para você, ele faz parte da revelação pessoal que Deus tem para você. E aí você pode exercitar a contemplação nesse objeto. Entretanto, quando você não considera mais a possibilidade da contemplação, esse solipsismo vai se manifestar de outra forma, que é uma adesão voraz às coisas, uma ligação, uma incapacidade de se desprender dessas visões que foram previamente estabelecidas. Assim, a chamada rigidez de caráter, que hoje em dia a maioria das pessoas relacionam com os religiosos, é, na verdade, fruto da contemplação não religiosa das coisas. A irreligiosidade traz a rigidez. E a história é recheada de eventos que provam isso. Os santos não faziam mal para ninguém, mas as pessoas que mataram santos são lembradas como boas.